Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Há lugares que o tempo esqueceu. Lugares onde o silêncio esconde segredos que ninguém deveria conhecer. No interior de Minas Gerais, no topo de uma colina solitária, existe uma casa que carrega séculos de mistérios e horrores. Alguns a chamam de a Casa dos Sussurros, porque dizem que, mesmo à distância, é possível ouvir vozes vindo das paredes, vozes que imploram, riem e choram ao mesmo tempo. Em 1998, uma família decidiu se mudar para lá, acreditando que poderiam transformar aquele casarão antigo em um lar. Mas a casa tinha outros planos. Planos sombrios, secretos, que ninguém jamais deveria despertar. Prepare-se para conhecer a história de terror mais angustiante que você já ouviu. Uma história de desaparecimento, sussurros e olhos negros, onde cada sombra pode estar viva, e cada passo pode ser o último. Havia uma colina solitária no interior de Minas Gerais, coberta por árvores retorcidas e pedras antigas, onde se erguia um casarão abandonado, construído no final do século XIX. Era uma casa de pedra escura e madeira carcomida, de janelas altas e telhado inclinado, cercada por um portão de ferro enferrujado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O vento ali sempre soava diferente, como se carregasse lamentos, e os moradores dos arredores evitavam passar perto depois do pôr do sol. Eles a chamavam de Casa dos Sussurros, porque, segundo diziam, mesmo à distância, era possível ouvir vozes abafadas que vinham das paredes. Em 1998, depois de décadas de abandono, a casa foi comprada por Jorge, um homem de 40 anos, que acreditava ter encontrado um verdadeiro tesouro. Visionário e ambicioso, Jorge queria transformar o casarão em uma pousada rural, aproveitando o turismo da região. Carolina, sua esposa, não compartilhava do mesmo entusiasmo. Desde o primeiro olhar, sentiu que havia algo errado, uma opressão que não sabia explicar. Ela descrevia como se o ar fosse mais denso, como se cada passo dentro da propriedade fosse acompanhado por olhos invisíveis. Mas Jorge, rindo, dizia que eram superstições de gente simples do interior. Eles se mudaram com os dois filhos, Lucas, de 12 anos, e Helena, de 9. Na primeira noite, ainda cercados por caixas, Carolina acordou com a sensação clara de que alguém caminhava pelo corredor em frente ao quarto. Os passos eram arrastados, lentos, como se pés cansados deslizassem sobre o assoalho antigo. Quando se levantou para verificar, não encontrou ninguém, mas ouviu, bem de perto, vozes sussurrando. Não eram palavras nítidas, apenas murmúrios abafados, como se dezenas de bocas falassem ao mesmo tempo atrás das paredes. Ela voltou assustada para a cama, mas Jorge, meio sonolento, garantiu que era apenas o vento passando pelas frestas da casa velha. No dia seguinte, o clima na casa parecia mais pesado. As crianças estavam estranhas, silenciosas. Lucas disse que alguém havia se sentado na beira de sua cama durante a madrugada, mas ele não teve coragem de olhar. Já Helena chorava, afirmando que a moça triste ficava parada na porta do quarto observando-a. Jorge ignorava tudo, chamando de imaginação fértil.
Ao explorar a casa, ele encontrou um porão no andar inferior, protegido por uma grossa porta de ferro, trancada de forma estranha. Nenhuma das chaves antigas da casa servia nela. Ele tentou forçar, mas percebeu que a porta não estava apenas trancada, e havia sido lacrada com solda do lado de dentro, como se alguém tivesse feito de tudo para nunca mais deixar aquilo ser aberto. Na segunda noite, Carolina acordou com algo pior. Não eram mais passos ou murmúrios. Sentiu, nitidamente, um sussurro direto em seu ouvido, tão próximo que sua pele se arrepiou. Uma voz feminina, baixa e chorosa, dizia: "Você não devia ter vindo." Ela acendeu o abajur num susto. Jorge dormia profundamente, mas no canto do quarto havia uma sombra escura, encostada na parede. Não tinha rosto, apenas um contorno humano que se dissolveu no instante em que ela piscou. As noites seguintes se tornaram insuportáveis. Portas batiam sozinhas, vidros rachavam sem explicação, e os espelhos começavam a embaçar como se alguém respirasse neles. Lucas teve pesadelos idênticos por 3 noites seguidas e sonhava que estava dentro das paredes, sufocando, enquanto dezenas de vozes gritavam ao redor. Helena começou a falar cada vez menos, sentando-se em cantos da casa como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Na quarta noite, Jorge, movido pela teimosia e pela curiosidade, decidiu arrombar o porão. Com uma marreta, quebrou parte da solda até a porta ceder. O cheiro que escapou era nauseante, e uma mistura de mofo, ferrugem e algo doce, enjoativo, que lembrava carne apodrecida. O lugar estava cheio de símbolos gravados nas paredes, alguns em círculos, outros riscados sobre si mesmos, como se alguém tivesse tentado apagar. Eram símbolos de rituais antigos, que ele não entendia, mas que transmitiam uma sensação de repulsa. No centro do porão, havia uma velha cadeira de madeira, com marcas profundas de correntes nos braços e no assento. O chão ao redor estava manchado, escurecido, como se litros de sangue tivessem sido derramados e absorvidos pelo cimento ao longo dos anos. Jorge, tentando disfarçar o mal-estar, riu nervoso e disse que aquilo era apenas herança de loucos que usaram a casa. Carolina, porém, sentiu um pavor indescritível, como se tivesse acabado de despertar algo que não deveria. Naquela mesma noite, Helena acordou aos gritos. Carolina correu até o corredor e encontrou a filha sentada no chão, de costas, balançando o corpo e repetindo em transe: "Eles estão dentro, eles estão dentro, eles estão dentro." Quando Jorge tentou puxá-la, a menina virou o rosto lentamente. Seus olhos estavam completamente negros, sem branco, sem íris, apenas escuridão líquida. Carolina gritou, mas em segundos os olhos voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Lucas, no quarto, tremia dizendo que havia ouvido arranhões vindos das paredes, como se mãos presas tentassem rasgar o caminho para fora. Os dias seguintes foram um mergulho no desespero. Jorge começou a ouvir vozes o chamando pelo nome, sempre vindas do porão, implorando para que ele voltasse lá. Carolina, ao passar por espelhos da casa, via seu próprio reflexo sorrir sozinho, mesmo quando ela estava séria. As crianças ficaram cada vez mais apagadas, como se algo sugasse sua energia. Na 8ª noite, Carolina acordou sozinha na cama.
O quarto estava vazio. Ao descer as escadas, ouviu vozes fortes vindas do porão. Quando empurrou a porta, o que viu a fez quase desmaiar. Jorge estava sentado na cadeira velha, no centro do porão, com correntes presas em seus braços e pernas. Mas não havia correntes físicas ali antes, era como se elas tivessem surgido sozinhas, forjadas pela escuridão. Ele murmurava frases sem sentido, e sombras se moviam pelas paredes como se fossem vivas. O chão pulsava como se respirasse, e do teto escorriam gotas escuras. Carolina tentou soltá-lo, mas uma força invisível a empurrou contra a parede. As vozes cresceram até se tornarem gritos, risadas, choros misturados. Jorge ergueu o rosto, os olhos vidrados, e disse suas últimas palavras: agora eles estão livres. O corpo dele caiu mole, e naquele instante, Carolina ouviu um barulho vindo de toda a casa, portas batendo, vidros estourando, crianças chorando. Correu até os quartos, mas Lucas e Helena não estavam mais lá. Apenas marcas de mãos pequenas arranhadas nas paredes, como se tivessem sido puxados para dentro delas. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa completamente vazia. Não havia sinal da família. Apenas as correntes do porão ainda se moviam sozinhas, como se alguma coisa continuasse presa lá, esperando por mais. Até hoje, quem passa pela estrada garante ouvir vozes infantis rindo na noite. Alguns juram que, ao se aproximar das janelas, podem ver uma mulher parada na escada, com os olhos negros, apenas observando e esperando. Fim. Se gostou, deixe o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.